Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro de São Paulo, centro histórico. E esse programa, você sabe muito bem, pode ser visto simultaneamente na TV e no Facebook. E depois de uma semana ele vai para o YouTube. Aí lá ficará. Você pode assistir quando quiser, o dia que quiser, quantas vezes quiser. E no YouTube também tem um outro canal que eu mantenho lá, que é o Direto da Bolsa, com outras informações para vocês. Bem, neste ano de 2018, eu tenho tenho focado bastante na questão tecnológica, porque eu acho, e pelo que eu converso, o setor, não apenas o setor agrícola, mas vários setores, várias atividades do país estão usando toda a tecnologia disponível. E o que não falta é tecnologia. Uma delas é o chamado drone, que vocês já conhecem, que oficialmente tem o nome de veículos aéreos não tripulados, alguma coisa por aí. É uma sigla. E hoje eu vou conversar com o CEO da Levitar Drone Intelligence, Luiz Carlos Costa Pinto Filho, que é dessa empresa aqui, Levitar. E pelo folheto que ele me passou aqui, o Luiz Carlos, eles têm uma atuação bastante ampla. Eu vou só falar aqui para vocês os setores, né? Bom, tem agricultura, energia, setor público, infraestrutura, mineração e gerais. Gerais deve ser um monte de coisa, a gente vai saber. Bom, e um pouco de tosse também. Luiz Carlos, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Vamos falar de drone aqui, o que você tem feito com o drone. Eu sei que tem muitas empresas hoje, aliás, as grandes, acho que quase todas, fazendo aquele trabalho de acelerar, né? Acelerar startups, alguma coisa assim. Mas conta pra gente como é que surgiu a Levitar e qual é que é o foco de vocês. Bom, antes de tudo, obrigado por estar aqui participando dessa entrevista. Boa tarde a todos. Bom, falando um pouquinho da Levitar. A Levitar é uma empresa que começou há cerca de 1 ano e meio atrás. Nós somos 3 sócios, eu mais outros 2 sócios. Ela nasceu obviamente, de uma vontade imensa de empreender no setor. E 2 de nós viemos da área de aviação. Então a gente já tinha um pezinho, vamos dizer assim, na aviação. E aí nessa caminhada, pensando no que fazer, isso lá, meados de 2014, faz um pouquinho mais de tempo que a gente começou a pensar no projeto, nós começamos a desenhar a Levitar como uma empresa, antes de tudo, uma empresa de engenharia, que usa o drone como plataforma de serviços, trazendo eficiência, tecnologia para as indústrias de base, grandes indústrias como a agricultura, infraestrutura, construção, entre outros, como você citou, que estão no nosso folder. E, de fato, assim, 2017 foi um ano bastante importante para a gente, que a gente entende que ali a Levitar realmente começou a decolar, a Levitar. E principalmente quando nós começamos a participar de alguns programas de inovação ou programas de aceleração, e não tenho como não citar os programas que a gente participou e foi muito feliz. Nós participamos de um programa da Andrade Gutierrez de inovação, que era voltado a ajudá-los num projeto específico de linhas de transmissão, para a construção de linhas de transmissão, em que nós fomos selecionados e estamos agora em vias de começar a obra, para ajudá-los a fazer o lançamento dos cabos das linhas de transmissão. É uma obra bastante longa e que a gente vai fazer, ao invés de fazer por terra, que é o método convencional, em que a pessoa sobe na torre, passa uma corda, vai no tratorzinho, eles seguem o caminho em áreas bastante difíceis de acesso, inóspitas, vamos dizer assim, e que a gente vai fazer isso tudo por cima, usando drones, conectando todas as torres com um cabo um pouco mais leve, que seja suficiente para o drone conseguir carregar, mas resistente o suficiente para puxar os próximos cabos. Então esse foi o nosso primeiro passo, eu diria que na área de infraestrutura, um passo bastante importante, com esse programa de inovação e que, como você bem disse, né, tem sido bastante comum não só no Brasil, no mundo, né, assim, as grandes empresas olhando para as startups como forma de inovar. Tem um conceito bem legal que eu cada vez mais acredito, que é o conceito de Open Innovation, que
nada mais é do que não se inova sozinho. Então a gente olha para fora para inovar junto. Tem muita gente fazendo um monte de coisa bastante interessante e que pode servir para o seu negócio para trazer uma eficiência, uma inovação bastante disruptiva no seu negócio. Então esse tipo de programa foi bem nessa direção e destaco não só a nossa solução, diversas outras soluções muito bacanas que foram apresentadas. E a gente, na sequência, teve eu diria que um bom desempenho, mas a grata surpresa de ser também selecionado num programa de aceleração também com a Andrade Gutierrez para aceleração, que chama Vetor AG, e hoje nós estamos, junto com eles, buscando criar novas soluções para o mercado de construção e infraestrutura, e acabou realmente que esses dois eventos nos botaram bastante fortes e sólidos em construção e infraestrutura. Assim, a gente acabou gastando boa parte do nosso tempo desenvolvendo bastante coisa legal dentro desse ambiente. Você é engenheiro? Sou engenheiro. Engenheiro o quê? Sou engenheiro mecânico aeronáutico, formado pelo ITA. Já tenho um tempinho, me formei em 2003, então tenho 15 no ITA. 15 anos de formado. Na empresa também, o outro sócio também é engenheiro aeronáutico, então somos 2 engenheiros aeronáuticos e um administrador para poder compensar e olhar para as finanças de maneira tem alguém tem adequada. Né? O ITA é uma das escolas mais respeitadas aqui brasileiro, é Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Tecnológico de Aeronáutica. É o supra-sumo, é o top. Ser formado no ITA já sai na frente. Continua assim, né? Eu diria que é uma excelente escola, assim, a gente... É em São José dos Campos, aqui em São Paulo. Exatamente, São José dos Campos, é uma excelente escola. A Embraer nasceu lá, assim, sim. Veio toda a história da Embraer, nasceu de dentro do ITA. Então eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história e espero... Tenho um filho pequenininho, quem sabe ele não vai ser... Já quer que o menino seja engenheiro aeronáutico. Eu desejo muito para que ele siga um caminho interessante, acho que o ITA é uma boa porta de entrada. O ITA não é uma escola militar, né? É uma escola que sim, ela é da Força Aérea, mas não é feita só de militares, né? Assim, a gente, dentro de uma turma, você tem, por hipótese, 120 alunos, dos 120, de 20 a 30 são militares, o restante são alunos civis. Eles só foram gente para trabalhar, né, na aeronáutica. Exatamente. Não tem alternativa. Não tem jeito. Bom, na área de infraestrutura, eu queria só que você falasse um pouco e explicasse como você me explicou um pouco antes do programa. Por exemplo, eu li recentemente lá na história de Belo Monte, acho que é Belo Monte, que tinha que passar pelas terras do banqueiro, aquele que todo mundo sabe quem é, o Daniel Dantas, e ele não quer autorizar, parece que está uma briga na justiça e tal. Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor, porque quando você passa, às vezes você está na estrada, você vê aqueles linhões, né? Sim. Normalmente, imagino eu que o drone elimina uma série de problemas catastróficos. Porque os linhões não passam onde tem estrada, eles passam sob reserva, porque tem que abrir uma pequena área para a torre. Ou seja, se esse drone voador aí que vai colocar os cabos no lugar certo funcionar, não estou falando apenas de economia, em termos de operação é um negócio fantástico. É isso mesmo? É fantástico, eu diria que o principal ganho é em eficiência, assim, a eficiência desse processo. E rapidez também, exatamente, né? A gente torna esse processo muito mais rápido, a gente está falando de 3 a 4 vezes mais rápido fazer com drones do que pelo método convencional. Isso tem alguns outros tipos de trabalhos, por exemplo, levantamento topográfico com drones, a gente chega de 8 a 10 vezes mais rápido a coleta de dados. Mas voltando, outro grande fator que a gente traz para esse tipo de obra é a questão do desmatamento, né? A não necessidade de desmatar grandes áreas. Então, isso é um ponto bastante importante, eu diria, né? E aí existem os planos de recuperação, né? Cada obra de infraestrutura, quando se desmata, tem os planos de recuperação. A gente está falando de um plano de recuperação menor, se você não precisar desmatar tanto, o que é menos custo. Sim, tudo isso é custo, né? Exatamente. Vamos para um intervalinho, já foi o primeiro bloco. Claro, a tosse é para fechar o bloco. Ao meu lado, o engenheiro aeronáutico Luiz Carlos Costa Pinto Filho, CEO da Levitar Drone Intelligence. Ele está falando do uso do drone nas atividades econômicas. Já já a gente volta. Tem agricultura, a gente fala um pouquinho também. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estamos de volta.
programa Mercado Futuro. O assunto é drone e o uso dele nas atividades econômicas. Meu entrevistado, engenheiro aeronáutico, Luiz Carlos Costa Pinto Filho. E ele é CEO da Levitar Drone Intelligence. Antes do intervalo, ele estava dizendo que, além de tudo, o drone ajuda uma coisa que é tão cara aí aos ambientalistas, às ONGs e tal, que é reduzir o desmatamento no caso de instalar essas linhas de transmissão. Essas linhas é coisa de 3.000, 4.000 quilômetros, né? São coisas gigantescas. Tem linhas né? gigantescas, a gente tem... Me conta um pouco, o drone para carregar esse cabo, que tamanho é? Não é um pequenininho, tem que ter Esse drone, para esse projeto especificamente, ele tem uma envergadura de ponta de hélice a outra ponta de hélice de 2 metros. É um dronão. É um dronão. É um dronão com um sistema... Ele tem que carregar e puxar também, né? Exatamente, ele puxa um pouquinho, ele tem que ter robustez para carregar aquela coisa, porque a gente fala de um cabo pequeno, mas sim. Com longas distâncias ele se torna pesado. Para entender legal, por exemplo, vocês são 2 engenheiros e vocês trabalham com a equipe de engenharia da Andrade, né? Por exemplo. Vocês trocam informações, você tem isso a oferecer, ele diz, mas eu preciso disso, é assim que funciona? Eu diria que é essencial e a nossa, acho que talvez o nosso sucesso esteja muito associado a isso. Assim, a gente tem buscado ouvir ao máximo o cliente. O cliente, seja do setor de infraestrutura, de agricultura, eles que conhecem as dores do dia a dia, eles que sabem onde são os maiores problemas, o que a gente poderia ajudar. Então a ideia é justamente essa, juntar o nosso expertise de conhecer o potencial do drone, como montar uma operação, uma solução com drones, seja ela mais voltada a sensoriamento, seja ela mais a suporte à operação e logística, para aquele momento que a empresa está vivendo e as dores que ela está sentindo ali, que a gente pode ajudar. Então, seja um problema de acessibilidade para inspecionar uma infraestrutura, a gente vai trazer essa expertise e certamente eles vão trazer o conhecimento do que precisa ser olhado, de que maneira, e a gente faz isso de maneira junta, conjunta, parceira. Né? Mantendo o foco ali na infraestrutura, na linha de transmissão. Esse drone é controlado de onde? Porque o drone tem um tempo de voo que não é muito elástico, né? Ele vai e volta, não é isso? Isso, ele tem limitações, essa é uma das principais limitações hoje dos drones, é o seu alcance por conta de baterias, mas eu diria que é a área que está se desenvolvendo bastante, a gente está tomando proveito disso. A gente cria pequenas bases, vamos dizer assim, né? Próximas, no caso das torres, próximas torres, e vai se deslocando à medida que a gente precisa avançar, seja a inspeção, ou seja o lançamento dos cabos, seja o trabalho que a gente vai avançando junto com os drones, mas obviamente mantendo uma distância. Existem algumas regulações que a gente não pode ainda voar fora da visada dos drones, mas a gente vai se deslocando. A gente vai criando pequenas bases móveis, vamos dizer assim. Que é para a questão da bateria, eu acho que, não sei se o exemplo é ruim que eu vou dar, mas você lembra quanto durava a bateria de celular há uns 5, 6 anos atrás? Perfeitamente. Hoje Exatamente. Hoje tem até carregador sem fio, né? Sim, carregador rápido. Né? Então acho que é um belo ponto. Eu diria que a maior oportunidade para os grandes fabricantes é trabalhar na autonomia. E aí, obviamente, não existem só drones para bateria, tem a combustão, tem drones a hidrogênio, que duram 5 horas de operação. Existem. A combustível não tem? Tem também. Tem gasolina, essas Tem coisas? também. Tem agora um híbrido, que é no mesmo princípio dos carros híbridos, né, que são a bateria e a combustível, pensando muito nesses voos mais longos. Olha, e nós, como operadores e como usuários, a gente está de olho nessas novas tecnologias para trazer e aplicar nas obras específicas, ou em agricultura, por exemplo. Mas já existem. É curioso, porque, por exemplo, lá na Embraer, o avião agrícola Ipanema, acho que é o primeiro e único, não sei se tem mais, avião que voa com etanol. Com etanol, né? Eu não me lembro de outro também. Não sei, porque tinha sérias restrições e tal, mas Exatamente. O Ipanema é o maior sucesso da Embraer em termos rurais. Um exemplo que eu queria te dar, mas aí você vai completar com dados que você tem, evidentemente. Na agricultura, produtores, fazendeiros que estiveram aqui, eles falam de drone com a maior alegria. Para eu dar uma olhada geral na fazenda, eu levava uma semana para ver se as cercas. O drone faz isso em 2 horas e tal. Esse é um.
exemplo. Mas deve ter muitos outros. Na agricultura, que mais que ele faz? Eu diria Cuida do gado, sei lá, não sei. Acho que um bom ponto. O drone ele vem para somar, né? Assim, ele não faz nada sozinho se a gente não tiver o conhecimento do produtor e o conhecimento dos agrônomos que estão responsáveis por aquela área. Mas ele é uma grande plataforma que a gente acoplando os sensores adequados, e os sensores, sejam os visuais para a gente fazer esse tipo de trabalho mais de acompanhamento de gado, acompanhamento da área, ou medições diversas, a gente consegue ver a saúde da plantação. Então, o drone como plataforma ajuda o fazendeiro, o produtor e o engenheiro agrônomo a estar munido de uma série de informações mais rápidas, ou seja, com uma velocidade muito mais rápida do que ele conseguiria se ele tivesse a pé ou mesmo a carro, e com muito mais riqueza, né? Assim, a gente coleta esses dados, processa em relatórios específicos, então a gente tem dados daquele momento, como é que está o estresse daquela planta, se ela está saudável, se ela não está, se ela está com algum nível de estresse maior, falar de nível de exposição de solo, produtividade, a gente consegue gerar uma série de relatórios baseados nos dados que a gente coleta com drones. Então, nada mais é do que um instrumento, vamos dizer assim, para o produtor e para o agrônomo, para muni-los de uma série de informações para tomada de ação rápida, o mais rápido possível. Por exemplo, você está falando, está me vindo um monte de coisa aqui. Hoje em dia é tão difícil acompanhar a evolução tecnológica. Por exemplo, essa semana mesmo eu vi uma plataforma, como você chama o drone, né? Uma plataforma é um lugar que tem um monte de informação e você... de uma empresa que ela garante, isso é o folheto lá, né? Que ela te põe, não sei se usa drone, mas estou imaginando que use. Ou nós vamos inventar uma que usa aqui. Ela garante, ela olha o pasto, com a condição do pasto, se o gado está engordando ou não está. Ao mesmo tempo, ela dá os preços do mercado futuro do boi gordo. Legal. Diz se o teu boi está bom ou não para ser vendido. Eu não sei se ela usa drone, mas isso combina muito com drone, não combina? Combina. A gente costuma falar que, assim, de novo aquele conceito do Open Innovation, a gente não vive sozinho, então a gente precisa de desenvolvimento desse tipo de desenvolvimento, de aplicativos e outras plataformas que a gente consiga integrar os nossos dados, essa coleta de dados para rechear, no bom sentido, né, o fazendeiro das informações para tomar a decisão. Então uma plataforma como essa, que a gente consiga trazer os nossos dados, falar no caso de boi, a gente pode falar de contagem dos bois, geolocalização, de onde eles estão, trazer isso para dentro de uma plataforma que tem uma série de outras informações para a gestão da fazenda, é essencial. E a gente pode pensar um pouco mais longe, né? Com tecnologia Tá joia, a gente continua. Então. Não esquece. Gente, eu converso com o Luiz Carlos Costa Pinto Filho. No ITA tem apelido quando você entra lá? Se é feio, não fala. Hein? Tem? Tem, todo mundo tem. O seu é publicado? É meio feinho. Não, então deixa quieto. Não vão criar problema, né, com o pessoal das comunicações. Não, porque a Exalc, lá em Piracicaba, tem os apelidos dos mais comuns aos mais horrendos. Então, ele vai falar um negócio aí, uma ideia que surgiu aí. Ele é CEO da Levitar Drone Intelligence. Nós voltamos já, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o CEO da Levitar Drone Intelligence, Luiz Carlos Costa Pinto Filho, que é engenheiro aeronáutico formado pelo ITA, aqui em São José dos Campos, lá a terra da tecnologia da aeronáutica, Embraer, etc, etc. Aliás, ali perto, não é perto de São José, eu tive uma grande experiência. Eu que sou chegado num avião, não é o drone não é pilotável. É pilotável da terra, não do ar. Mas eu trabalhei na BASF lá em Guaratinguetá e ali perto tem alguma coisa da aeronáutica muito grande. Tem. E uma vez foi convidado o diretor da empresa e eu para visitarmos lá o comandante. E qual não foi a minha alegria? Foi de manhã, quando ele falou assim: vocês gostariam de experimentar um Tucano? Você sabe o que é um Tucano, né? Um avião de treinamento para guerra, sei lá por quê. Ah, que tempo bom, que delícia, eu nunca me diverti tanto.
fez looping, fiz o diabo. Legal. Eu ia na frente e o piloto atrás, né? Mas ele dizia, segura aí, vai, aperta, ai, coisa boa. Você vai com máscara, não passa mal, porque oxigênio 100% é uma delícia. Bom, essas são histórias de passado. Ele estava dizendo de alguma coisa a mais que ia fazer para a agricultura. Vamos ver o que era. O que eu estava comentando é que tecnologias como a nossa, se juntando com outros softwares de pós-processamento ou que juntam uma série de informações tomando proveito para o agricultor, vamos imaginar inteligência artificial. Tem outros softwares de inteligência artificial que podem se somar aqui e tomar uma série de decisões pelo próprio ser humano, né? Obviamente validada por um agricultor. Imaginar em termos de reconhecimento do tipo de boi que está num determinado ponto, assim, dá para pensar bem longe. Não, você vê, por exemplo, trazendo aqui para a realidade nossa aqui da Bolsa, houve uma enorme alteração quando começaram a negociar os títulos aí, o tal do algoritmo, né? Inteligência artificial tem a ver com algoritmo, não tem? Com certeza. Modelagem Agora, praticamente, seja o cara engenheiro de uma empresa de construção, de infraestrutura, do governo, ou do que seja, ou agricultor, como é que esse prato, esse menu aí cheio de tecnologia que você está oferecendo chega para ele? Você coleta os dados com o teu avião, com o teu sensor, com o teu drone, pode ter outros programas acoplados, inteligência artificial. Como é que ele recebe isso? Ele está em casa, vai um relatório no computador, ele olha isso, é assim? Obviamente a gente tenta avaliar cada tipo de cliente, né? Tem clientes que têm poder computacional muito grande, empresas de grande porte, que a gente consegue entregar assim, dados até mais crus para que ele tome proveito disso. Aquele cliente que não tem poder computacional, vamos dizer assim, muito grande, a gente tenta mastigar ao máximo isso, seja entregando com plataformas que vão pela internet ou que sejam relatórios que vão via internet mesmo, PDF, ou se for o caso, a gente imprime e entrega um relatório completo daquilo que se deseja. Então, a gente se molda muito ao cliente para entregar o melhor serviço para ele e que, no final, o objetivo é que ele tome proveito das informações que estão ali sendo entregues para ele. Não adianta nada, a gente chega a uma massa de dados super pesada que ele não consiga abrir. Não entenda, né? Não adianta nada. Então, a gente se preocupa exatamente com isso. Na hora de alinhar a nossa contratação, a gente procura entender qual é o perfil desse cliente, como ele quer receber isso, para poder entregar da melhor forma possível e ele tome proveito. É uma coisa que me passou agora pela cabeça aqui, Luiz. Já que eu não posso chamar o Luiz Carlos pelo apelido, mas vamos só de Luiz. Vocês não temem, por exemplo, que essa junção aí, vocês e Andrade Gutierrez, ela dê tão certo, ela funcione tanto, ela cresça, ela amplie a área, que é a ideia, que aí Andrade diga, ou é isso, que isso é um desejo. Eu dou 10 milhões de dólares, fico com a tua empresa. Pode ocorrer de vocês serem... Eu acho que nós, como empresários, temos que estar prontos para isso, né? Assim, entender qual é o momento certo de passar a empresa, vender a empresa. Eu diria que a gente está um pouco longe, entendendo que a gente ainda tem muita coisa para construir, inclusive seja da parceria com a própria Andrade, mas acho que a gente tem que estar pronto para isso, acho que isso é um fato, mas a gente ainda pensa em muita coisa para a empresa, seja aumentando a parceria com a Andrade e com outras grandes empresas dos setores de infra e de agricultura, por exemplo, que a gente realmente consiga entregar. A gente fala muito de ser a solução de drones das empresas. Tem muita empresa, seja grande ou pequena, pensando em ter o seu próprio drone, só que acaba esquecendo que não é só o valor do drone, é de manter aquele drone, ele sozinho não faz nada, a gente vai ter que ter um investimento em software, e aí o software e o drone também não faz nada sem a pessoa conduzindo esse processo todo, seja para pilotar ou seja para fazer planejamento das operações. Então, o pacote é muito mais do que ter um drone. E a gente, dentro das nossas soluções, a gente tem seguido esse princípio, né? Ser a solução corporativa de drones, e aí cada indústria tem uma peculiaridade, tem um tipo de serviço que faça mais sentido. Então a gente tem que estar preparado, como você bem falou, se isso acontecer e a gente fizer sentido como negócio para a gente obviamente vai fazer, mas não passa pela nossa cabeça agora. A ideia é, de fato, construir cada vez mais uma Levitar que entregue serviços de inteligência em drones, sendo a solução completa, né? E aí é só um comentário interessante. Quando a gente fala de solução completa,
Tem muito serviço só voltado ao mapeamento, outros serviços à inspeção. A gente pensa muito com a cabeça de ser eficiente nesse processo, né? Para grandes serviços, grandes trabalhos, que a gente fica muito tempo internado em algum lugar, infraestrutura tem muito disso. Por que não fazer mais de uma coisa? Por que eu, em campo, não posso te servir e aí tomar proveito dessa eficiência e gerar um custo muito mais baixo para o contratante, de fazer uma inspeção sensorizada de uma área, fazer acompanhamento, seja de obra, seja monitoramento de uma área, de uma vegetação ou de uma área agrícola, e o que pouco se fala, suporte à operação e logística, transportar cargas, transportar partes, materiais, transportar comida. Porque o drone carrega isso, né? Exatamente, carrega, ele tem limitação de peso? Tem, mas se a gente começar a pensar se existe essa dor para transportar comida, por exemplo, ele vai levar pouca, sim, e um enxame de drones? Sim. Vários drones fazendo isso, sendo muito menos custoso do que um carro com motorista e tendo que levar para áreas super mais legal. distantes. Você tem que... E 1 minuto acabou o programa. Você tem que... Isso se usava muito nos anos 80 ou 90, certo? Você tem que pensar grande, você não pode se ater ao... Tem que ver todas as possibilidades, é isso que vocês estão vendo. Exatamente. Luiz Carlos, nosso tempo acabou, vamos combinar agora fora do estúdio aquele negócio para pecuarista lá. Tá joia. Eu estou me associando a todo mundo, vocês já repararam, né? Vem aqui, eu estou a fim de... Não porque coisa nova, é interessante. Bom, Luiz Carlos Costa Pinto Filho, CEO da Levitar Drone Intelligence, contou para a gente aí, deu um belo panorama do uso do drone que você pode fazer, seja na atividade industrial ou agrícola e tal. Você tem algum site, quer dar algum endereço? Temos. Então dá aqui. Nosso site é www.levitartech, TSH no final.com. E aproveitando o meu e-mail de contato é luiscarlos@levitartech.com, Luiz com S. Luiz com S. Então o site é www.levitartech.com. Está hospedado lá fora do Brasil. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Se gostou, volta. Se não gostou, porque hoje eu estou meio mal, estou meio... Com certeza. Como diz minha mulher, ran. Sabe o que é ran? Ranheta e ranzinhos. Hoje eu estou meio assim. Me desculpa, mas porque as condições não estão adequadas. Foi um grande prazer. Obrigado. Gente, até o próximo programa. Segunda a sexta eu estou todo dia no ar. Até lá.